Pai, nós louvamos a Ti, nós engrandecemos o Teu nome por esse tempo que temos passado juntos, aprendendo a Tua palavra, Deus, vendo o Teu Espírito Santo se manifestando e nos conduzir. Agora queremos pedir a Tua bênção também para esse segundo período que nós estaremos aqui, Deus, esses minutos que estaremos aqui falando sobre essa grande obra que o Senhor confiou a nós de evangelizar, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos motive, Senhor, nos conduza. Sabemos que isso não é uma obra que dependa totalmente de nós, aliás, ela depende totalmente do Teu Espírito Santo, e nós entendemos isso, somos carentes disso. Pedimos que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo seja o nosso grande motivadores, ó Deus, para que a gente possa se desprender de nós mesmos e a cada dia andar em obediência aos Teus ensinamentos, anunciando a Tua glória para todos aqueles que ainda não Te conhecem, Deus. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus e nos colocamos diante de Ti, pedindo graça, misericórdia sobre a nossa vida, porque isso é o que precisamos para poder continuar essa jornada. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz mais uma vez. É um prazer, né? A gente está aqui. Nós transicionamos aí para falar sobre evangelização. É um braço da grande missão que Deus tem dado à igreja, evangelização local, pessoal. Isso Deus tem feito de forma muito plena e hoje a gente quer dar continuidade. Nós começamos na última aula falando sobre o poder da evangelização e o que é evangelismo. Evangelismo é a ação, né, é a ação cujo objetivo é levar o homem à sua condição de pecadores perdidos e o plano de Deus para a sua salvação, conduzi-los à aceitação de Jesus Cristo. Nós falamos em primeiro ponto, que é a parte do evangelismo. E evangelismo é comunicar a verdade fundamental do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Então, essa é a base do evangelismo, deixando os resultados com Deus. Falamos também o objetivo do evangelismo, levar o homem a tomar uma decisão, recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, integrando a igreja reconhecidamente evangélica, ensinando por sua vez a se tornar um evangelista, dando continuidade ao ministério que Deus confiou aos discípulos lá em Mateus 28. Nos confiou a palavra de reconciliação, né? Isso é algo assim poderoso. E aí depois desse intervalo, nós falamos sobre a obediência. Nós tivemos muito tempo falando sobre a obediência, sobre ato de obediência. A evangelização é um ato de obediência aos princípios, à palavra de Deus. E ela consegue nos aproximar de Deus quando nós obedecemos e não há negociação. Não temos como negociar isso. É inegociável a obediência. E nós falamos bastante, a gente vai dar continuidade, não vamos parar. Depois eu coloquei, parece, o estudo de obediência no grupo. Se não coloquei, mas está pronto para colocar. Eu coloquei no grupo? Coloquei, né? Tanto a testemunho daquela jovem, não coloquei lá no grupo, vocês viram lá? O testemunho daquela jovem que morreu com 22 anos, né? O que vocês acharam do testemunho daquela jovem? Você viu qual foi a proposta que ela colocou ali? Você entendeu aquele testemunho? Aquele testemunho é a gente estava falando de obediência, lembra? E ela fez do Senhor o seu Salvador e o seu Senhor absoluto. E vocês conseguiram entender qual foi a demanda da vida dela. Ela não negociava a obediência aos princípios que Deus colocou no coração dela. Isso em si já fez a vida dela ser uma referência para todos, porque ela respirava
o que Cristo era na vida dela, respirava. Então ela caminhava e aquilo atingia as pessoas que viviam ao seu redor, não trazendo com isso aquela declaração como prioridade de que pregue, se possível for, use palavras. Não, use palavras sempre, claro, quando possível. Não se prenda a ser só uma vida que exale o perfume de Deus e não prega o Evangelho, porque o Evangelho foi escrito para ser anunciado, propagado, né? Senão Jesus Cristo poderia andar em silêncio, o tempo todo sem falar nada com ninguém, porque a essência de Deus era sobre a vida dele. E ele usou palavras pregando, ensinando, discipulando o tempo todo, né? E falando para ímpios que chegavam até ele decorrido de uma necessidade. E hoje nós vamos falar razões que nós vamos falar em pouco. Eu quero falar o seguinte: nós teremos ainda umas 4 aulas para frente. Nessas 4 aulas nós teremos algumas 2 aulas práticas. Nós vamos fazer prática de evangelização aqui. Acho que isso é legal. Nós temos alguns materiais muito legais para a gente, por quê? Porque isso é importante. A gente tem a consciência de que temos que evangelizar. Temos a ordem para evangelizar de Deus. Temos a consciência de que é um ato de obediência. E temos dificuldade de praticar. Temos essa consciência total, mas dificuldade de praticar. Isso e eu digo por mim mesmo, eu já tive uma experiência de prática de evangelização, que eu descobri que eu era tudo, menos uma pessoa que obedecia para evangelizar. E por causa da vergonha, assim, não é vergonha do evangelho, mas é por causa da nossa natureza, meio que não gosta de se expor, né? Nós temos uma natureza meio que a gente, quando chega diante de um grupo, e você, como é que você vai falar? Você está muito preocupado em como vai atingir. E aí eu fui colocado num treinamento de evangelização, mas o treinamento ele tinha a parte teórica e a prática era na rua direto, né? Era só para pastores, querido, só para pastores, né? E aí imagine pastores evangelizando, porque pastor ensina, pastor motiva, pastor mobiliza, mas nem sempre o pastor está na rua evangelizando, né? E eu não estou dizendo que a posição dele é errada. Eu estou dizendo que quando ele passa por isso, ele entende a dificuldade, né? E aí eu fui para esse treinamento, lá para perto daquele cemitério de Auma, lá, evangelizar, no ponto de ônibus, no ponto de ônibus, você parar no ponto de ônibus e abordar a pessoa no ponto de ônibus, abordar a pessoa e falar com ela e falar assim, não, querida, agora tem que... E eu quero saber quantas pessoas você vai trazer para dentro da igreja nessa abordagem. Tinha que ter um desafio. Nós somos desafiados a levar as pessoas naquele... Sabe assim, ó, você vai ter de 2 horas da tarde, depois do almoço, até 4 horas da tarde, e vai ter alguém aqui dentro da igreja recebendo as pessoas que você vai conseguir trazer aqui dentro para receber a oração. Meu Deus, que desafio. Que desafio. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, como nós conseguimos trazer pessoas para dentro da igreja. Como Deus, quando está nos movendo, a gente consegue. Às vezes a gente fica preocupado, né? E aí você descaradamente vai lá, você só precisa ser educado. Tudo bem? Assim como o pessoal vendedor de bala no trem, vendedores, eles são mal educados, né? Eles são mal educados. A gente está dormindo, eles nos acordam. Eles são mal educados, mas a gente precisa. E aí a gente foi lá, e como vem pessoas aceitaram Jesus, pessoas foram para dentro da igreja, e a gente fala assim, isso é verdadeiro, isso é real. A gente às vezes está lá num nível lá muito fora, né? Mas quando a gente passa por um treinamento como esse, a gente vê assim, há a possibilidade de a gente sair na rua, com propósito, debaixo de oração, com comprometimento, com um objetivo concreto, sabe, motivado por algo que é concreto, motivado por algo que Deus está dando a você, e você vê os resultados acontecendo. E nós trouxemos aí pessoas, um montão de pastores evangelizando, esses pastores vão evangelizar, e as pessoas que não são pastores vão ficar dentro da igreja aqui, recebendo na hora do pessoal para orar, para poder... E aí a gente foi para a rua, e foi um desafio que chegamos a fazer esse treinamento aqui com os jovens, não foi? Testemunhando o evangelho em 1 minuto, não foi?
com o Valdir, acho que chegou a fazer esse treinamento, não foi? Então a gente vai fazer aqui, o que é essa coisa de abordagem, né? Então, há razões que nos devem impulsionar a tarefa de evangelizar. O Espírito Santo nos move e nos motiva para o evangelismo. Eu poderia falar isso trazendo Atos capítulo 13, quando Deus separa ali, o Espírito Santo move ali na igreja de Antioquia e separa Paulo e Barnabé para a obra que ele vos tem mandado. Mas vamos ler lá Atos 16, versículo 6, para ver como que o Espírito Santo tem uma autoridade realmente sobre nossas ações. Nossas ações. Existe uma autoridade sobre a igreja que é obediente, que você não tem ideia de como ela funciona, para nos parar, para nos direcionar, para dar uma ordem, não vá por aqui, vá por ali. Atos 16, versículo 6 diz assim: aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro, Atos 16, 6. Atravessaram a região frígida, Gálata, mas foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, no lugar que eles iam. E eu queria só deixar aqui, porque eu queria mostrar o quanto o Espírito Santo tinha autoridade na igreja primitiva e continua tendo hoje. Em outro momento a gente vê em Atos capítulo 13, no versículo 2, quando a igreja estava servindo ao Senhor, orando, líderes, e o Espírito Santo se manifesta, dizendo para aquela igreja: separa para mim a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho mandado, né? Eu tenho escolhido para fazer, com as minhas palavras, não é com as palavras que está escrito. O Espírito Santo se manifestou. Então você vê o que eu quero mostrar aqui, que há uma autoridade na igreja que está servindo ao Senhor, que está em obediência, há uma autoridade de condução do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que foi nos revelado desde os evangelhos, lá em João, que ele nos ensinaria o caminho da verdade, da justiça, do juízo, ele é presente no nosso evangelismo. Por isso que nós precisamos estar na obediência, para que ele possa estar livre para se manifestar. Nós precisamos encarar a nossa posição de obediência a ele, para que ele possa ter essa liberdade, porque na obediência há comunhão. Na obediência há desprendimento para que Deus possa nos conduzir. Na obediência você fica completamente exposto a Deus. E aí você pode ouvir e entender a voz de Deus quando Ele diz: vai ou fica. Você não há confusão. Quando você é uma pessoa que se despoja diante do Senhor a obedecer como soberano, como aquela jovem que a gente viu naquela história, então é muito mais comum você andar e ver a glória de Deus se manifestando nas suas atitudes, porque você vai ser impedido de fazer coisas e vai ser compelido a fazer outras que Deus quer que você faça. Então você vai ser impedido de fazer o que Deus não quer, isso para a nossa vida num todo. Então, uma das razões para que a gente deva ser, que nos impulsiona a tarefa de evangelizar, é o próprio Espírito Santo se manifestando em nós, né? Mas também é a correspondência ao amor de Deus. É um ato de correspondência. Como é que a gente pode corresponder com aquilo que Deus fez por nós, né? Ele provou-nos o seu amor enviando-nos seu Filho. Então ele provou. Eu preciso corresponder com esse amor para ele. Então isso deve nos impulsionar, né? A gente fala sempre: ele nos amou primeiro. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio. Então eu preciso corresponder a esse amor. Está em mim esse ato de gratidão a Deus, entendeu? De ser grato por da onde Ele me tirou. Ele me tirou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. Hoje eu tenho vida. Hoje eu sou uma nova criatura.
Isso deve ser material para me despertar a evangelizar outros. Isso deve ser instrumento para fazer eu refletir sobre o que eu faço da minha vida. Sim. Vamos agora para a aula anterior, vamos ver as traduções, vamos refletir um pouco sobre as aulas anteriores aí, tradições, formatação de palavra, e aí a gente vai, vamos parar aqui por enquanto nessa parte de ação. A gente vai voltar agora para outra aula agora para a gente falar sobre isso, né? A gente vai dar continuidade a isso aí na outra aula. Então, isso é algo que deve, ferver no nosso coração. Porque a gente está falando de razões que nos devem impulsionar a tarefa de evangelizar. Que razões são essas? O próprio Espírito Santo nos conduz a esse caminho. Essa gratidão que nós temos por Deus. É outra coisa que, outro ato aqui que a gente fala lá que que devemos evangelizar, que nos impulsiona. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A própria Bíblia já fala isso, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Se ele não tem prazer na morte do ímpio, então ele tem compaixão. A Bíblia já fala sobre a compaixão. O próprio lá em Mateus 9, do versículo 36, o versículo 36 de 9 de Mateus fala assim, isso é Jesus, né, falando fala da seara e os ceifeiros, ele fala assim, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Esse próprio Jesus, esse ato de compaixão de ver as pessoas perdidas, é o mesmo ato de compaixão que deve estar na essência, que precisa ser manifesto na nossa essência de nova criatura. A essência de Deus em nós. Então, esse ato de compaixão, por que razão eu devo evangelizar? Pela compaixão com aquele que está perdido, não pela condenação. Às vezes a gente vai evangelizar muito mais como juiz do que como quem quer aquela pessoa salva. Quando a gente se refere a um ímpio para evangelizar ele, a gente está indo ao encontro dele muito mais julgando já ele como quem quer, como quem tem compaixão por ele, quer tirar ele daquela posição. Nós já não vamos mais para resgatá-lo, nós vamos para julgá-lo e condená-lo, e dizer que ele só tem solução se ele mudar a posição. Peraí, mas eu não estou expressando algo que Deus expressou por mim, compaixão, vendo que eles estavam desagarrados lá, completamente distante, como ovelhas que não têm pastor, ele teve compaixão. Talvez essa palavra que fala, né, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Talvez ele esteja dizendo para nós que a gente precisa ter mais pessoas com compaixão do que mais pessoas agindo, né? Tem muitas ações sem compaixão. Eu quero deixar isso aqui para você entender que ele foi como quem queria que aquelas pessoas fossem resgatadas. Muitas das vezes a gente vai como quem quer anunciar o juízo. A evangelização, ela tem uma proposta de resgatar. Foi nos dado o ministério da reconciliação. A evangelização precisa ter um tempero de quem quer ver aquelas pessoas na presença de Deus, na presença do Deus que você está presente. E a única forma que você tem, e o instrumento que Deus deu para você fazer isso, é o amor que Ele teve pela sua própria vida e resgatou você. E se Ele resgatou você, outras pessoas, não importa o nível de vida que ela está levando. O ato de evangelização é um ato de mostrar o amor de Deus. Mostrar sim, que aquela pessoa, como a gente falou no começo, mostrar que aquela pessoa está vivendo de forma inadequada, errada, vivendo no pecado, mas levar o plano de Deus para a vida daquela pessoa. E o resultado não cabe a mim, mas o resultado cabe ao Senhor, que teve toda a liberdade na minha fala, no meu posicionamento, de expressar a misericórdia e graça dele, a mesma que nos alcançou. Então o ato de evangelização precisa estar
temperado com aquilo que vem de Deus, que nos alcançou, né? E a gente precisa ter essa questão bem prática na nossa vida. Também nós temos 3 tópicos aqui, e teve um que a gente já falou, que é a correspondência ao amor de Deus. Aí vem o ato de obediência também. Por que devemos evangelizar? No ato de obediência, nós já falamos bastante sobre isso, porque é uma ordem imperativa de Deus. A gente falou sobre isso em Marcos capítulo 15, a gente fala em próprio Mateus, a gente falou bastante sobre Mateus 28, sobre o imperativo de Deus, está muito mais na posição do discipulado e dessas coisas todas do que do ide. A gente trouxe aqui, né, com a ajuda de vocês mesmo, o próprio pastor Zé Augusto também contribuiu com isso, quando falamos do ide e o indo. Duas coisas fazem uma diferença muito grande, que o indo é um ministério de todos nós enquanto estamos vivendo na presença do Senhor. O ide pode ser, de uma certa forma, confundido com um momento específico que você vai ser enviado para poder fazer alguma coisa. Então, a gente até essa questão que o pastor Moisés está falando sobre tradução, em alguns pontos a gente pode ter essa divergência, que uma vírgula no local diferente pode mudar toda a questão de como aquilo está chegando para você, né? Então, a gente precisa ter bem isso, entender que a nossa vida, no nosso dia a dia, ela está cumprindo o indo que o Senhor nos mandou fazer. Em todos os momentos, seja evangelista, mas tenha como meta, como base, sempre a questão de corresponder ao que Deus fez pela sua vida também. Ato de gratidão, ato de obediência, proclamar o evangelho é uma ordem do Senhor. Fazer discípulos é uma ordem do Senhor. Tudo está em Marcos capítulo 15, Mateus capítulo 18, tudo está em sequência nessa ordem. Nós meditamos na última palavra sobre isso, então está tudo seguindo. É uma ordem, ato de obediência, ato daquilo que Deus colocou para a igreja para fazer. Testemunhar, temos que testemunhar, que pregar, testemunhar do evangelho a outras pessoas. Obediência também, porque o próprio Marcos 1,17 fala que ele nos fez, a proposta dele é nos fazer pescadores de homens. Então, há uma ordem bem específica na palavra, nos conduzindo à prática do evangelismo, entendeu? A praticar, a fazer. A ação de evangelizar precisa estar, evidente na nossa vida diária, a ação de evangelizar. Uma vida com propósito, né? Tem um livro aí, Uma Vida com Propósito, mas eu estou falando uma vida com propósito diante dos ensinamentos que Deus nos dá. Então, o ato de evangelizar é um ato que tem que estar, acordei, orei ao Senhor, me deleitei no Senhor, estou pronto, usa a minha vida. Sabe, é acordar de manhã e pedir para Deus, Senhor, pela graça e misericórdia, no meu dia a dia, usa-me, né? Uhum. Então tá caminhando, né? Evangelizando, pedindo a Deus, Senhor. Não tem as orações missionárias, a gente sabe de alguns pontos missionários, onde orações impactantes que foi registrado, né? Dai-me a Escócia, ou tira minha vida. Então tem diversos homens missionários aí que tiveram orações assim, tempos de oração com Deus, que aí já ultrapassaram o limite do dia a dia. Já entraram no limite de algo muito maior, sabe? Algo muito dentro de o que Deus é soberano para fazer. Mas existe a oração diária nossa, acordei de manhã, vou ter um dia
como é que vai ser o meu dia? Eu não sei, mas que ele seja produtivo na evangelização de pessoas. Quer dizer, e eu não estou falando para você, eu estou falando para nós. Nós precisamos ser instrumento na mão de Deus na evangelização de pessoas que precisam conhecer o Deus que nós conhecemos. Então está na hora de a gente começar o foco do nosso acordar em Deus tem que ser o que eu vou produzir nessa esfera da evangelização nas pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, né? Fazer a oportunidade, Deus me dá uma oportunidade de trazer. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, aí eu pude falar quem eu era, né? Em alguns momentos que eu tenho tempo trabalhando de Uber, aí ontem eu peguei uma passageira, isso quase nunca acontece, gente. Eu peguei uma passageira na casa dela, na Grumari, e levei ela para ela ir para um restaurante. E aí isso era cedo, era por volta de, 7 horas, por aí. E aí eu rodei. Aí quando eu estava indo para casa, por volta de 11 horas, aí eu falei assim, vou dar mais uma... Deixei ligado o aplicativo, daqui a pouco alguém me chama, e eu já estava querendo ir para casa. Alguém me chama, aí eu aceitei, mas aceitei sem ver o nome. Mas o endereço era o mesmo que eu fui deixar. E aí quando eu estou chegando perto, que eu vi o nome, eu falei assim, eu já levei essa pessoa hoje de manhã. Hoje mais cedo, né, à noite. A mesma pessoa que eu deixei é a mesma pessoa que eu fui pegar, mas eu já rodei um montão de lugares. Isso quase nunca acontece, de uma pessoa aleatoriamente pegar o mesmo Uber. Quer dizer, eu fui levar e depois eu fui buscar. Pronto, rolou uma conversa, né? Aí eu fui dizer que sou pastor, fui dizer que já vivi aquilo ali que ela está vivendo, aí ela contando a história, com todo cuidado, porque a gente sabe que hoje tem um montão de situações aí, assédio, essas coisas todas, então você tem que ter toda uma linha de máscara, tudo direitinho, mas falando da oportunidade, aí ela revelou que ela está assim, mas a mãe dela ora por ela. Como é que surge a oportunidade de a gente ser? E de repente, naquele momento, eu vou dizer de repente, porque é para a gente ter um pouquinho de tempero nisso aí. Eu devo ter escutado um louvor no momento que eu estava de intervalo, devo estar orando, que Deus tem que fazer isso sempre. Mas Deus quer aproveitar a oportunidade, mas se eu não der, Ele não vai, entendeu? Ele vai fazer com que outras pessoas, Ele é soberano, Ele não está preso a eu, nem a você. Mas, em algum momento eu devia estar ligado com Deus para ter aceitado aquele coisa ali, Ele abriu as portas, olha que coisa legal. E eu falei assim, poxa, espero que a tua mãe tenha êxito na oração, que um dia você pare aí. Mas já que você anda por esse lado aqui, quando você precisar, já tem o número aí do Uber, você liga, que vai ser um prazer falar mais com você e conhecer a sua mãe, que é a mulher de oração. E ela falou assim, minha mãe Deus me guarda aí por muito lugar. Ela falou que já está cansada, que não tem, então já está começando a ficar cansada. Já é um indício de quem está querendo largar aquela vida, né? Então, é isso que acontece, sabe? Oportunidades de você se revelar. Eu falo, não, eu sou pastor, durante muitos anos eu tive nessa vida, mas hoje a vida que eu tenho agora não se compara, não tem nem comparação, entendeu? Mas eu entendo você, o seu momento, e eu entendo a sua mãe como deve ficar quando você está na rua. A possibilidade, eu acho que é isso, sabe? E eu achei aquilo ali uma oportunidade que Deus me deu, que eu preciso ter mais ela, entendeu? Ou fazer ela, entendeu? Então é isso. Então o ato de obediência, ele abrange todas essas coisas, né? E o ato de obediência a gente vai ver muito em Mateus, Marcos, essa parte da grande comissão, ela é muito bem elaborada, né? Também devemos, porque somos seguidores de Cristo. Em próprio Mateus 6, no versículo 35, Mateus 9, no versículo 35, fala assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, a gente já estudou sobre isso aí, né, deles,
e pregando o evangelho do reino. A gente falou isso no início eu gosto muito dessa expressão, principalmente nos dias atuais, sabe? E percorria, no versículo 35, e percorria Jesus todas as aldeias, as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, é aí que vem naquele versículo que nós já lemos, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desagarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Glória a Deus, né? Ele teve uma experiência, ele estava fazendo, no momento em que ele estava fazendo o que ele veio para fazer, praticando, ele observou a situação daquele povo que ele estava vendo. O grande problema é que às vezes a gente não faz o que tem que fazer e não consegue ver o que tem que ver. E aí vê um montão de outras coisas que não tem que ver. Jesus estava fazendo o que ele veio fazer e sensível a ver o que ele tinha que ver. E com sabedoria para dizer o que tinha que dizer. E ensinar o que tinha que ensinar. E sabia das necessidades que precisavam para aquela situação mudar. Ele fez tudo isso nessa palavra. Ele praticou. Ele na prática, os olhos dele abertos, ele nos ensina. Porque nós temos que ser o quê? Porque somos seguidores de Cristo. Então, ele nos deu o exemplo. E nós precisamos seguir o exemplo. E o exemplo maior que nós precisamos seguir é o exemplo que Cristo nos deu. Então, nessa passagem, ele deixa claro, antes de orarmos, antes da nossa oração, nós precisávamos ter experiência para saber o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos estar praticando o que Deus nos deu para praticar. Porque quando você faz isso, a essência de Deus se manifesta em nós, os nossos olhos se abrem para a visão espiritual. O que está acontecendo é que ele estava fazendo o que tinha que fazer, estava sensível a ver o que ele tinha que ver, e ele viu que as pessoas que estavam ao redor, naquela situação em que ele estava praticando, fazendo, curando, as pessoas estavam perdidas como quem não tem pastor, andando errantes. É o que a gente vê a sociedade vivendo hoje, errantes, perdidas. E mais, identificou que eram poucas pessoas que estavam trabalhando para aquela situação mudar. E ensinou os discípulos a orar. Ore ao Senhor da seara que envie mais obreiros para a sua seara. Porque o trabalho é grande. Não é poucas pessoas que estão perdidas lá fora. E a gente precisa saber disso, porque talvez a gente precise ter consciência como vamos lá para fora. E material para ir lá para fora, a gente está tendo aqui. É o material que conscientiza sobre como elaborar uma palestra quando você tiver tempo para palestrar. Então a gente teve estudo aqui de escatologia para a gente saber os tempos. Da síntese bíblica para a gente saber o que a Bíblia realmente fala. Da estrutura para montar um bom sermão, quando se tiver a condição de fazer um sermão. Mas também de ser pessoas convertidas em Deus, para poder ser de Deus na hora que não tiver tempo para fazer sermão. E aí já não tem mais a parte, como é que é o nome? Para fazer sermão, como é que é? Homilética, exegese, hermenêutica. Aí já não tem mais a hermenêutica, a exegese, a homilética. Está agora na quem você é, na pessoa que você é em Cristo. É aquele momento da evangelização pessoal, aquele momento de você, que a estrutura de homilética, de hermenêutica e de exegese que você tem no momento da evangelização pessoal, é você conhecer o Espírito Santo. Estar sensível ao Espírito Santo. Ter vontade de ser obediente ao Espírito Santo. Querer ser obediente ao Espírito Santo.
e agir conforme a orientação do Espírito Santo. Isso é o contexto de toda pessoa que está em Deus, né? E aí a gente precisa ter essa comunhão. Então razões que nos devem impulsionar a tarefa de evangelizar: correspondência ao amor de Deus, obediência à palavra de Deus, e porque somos seguidores de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora não vivo para mim mesmo, mas vivo para a glória daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós todos somos nova criatura em Cristo Jesus. Nascemos de novo. Precisamos estar envolvidos, comissionados na grande tarefa de evangelizar o mundo. Partindo da onde nós estamos, de quem nós somos. Somos nova criatura, temos uma identidade. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, menina dos olhos do Senhor. Com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Com o propósito de anunciar a glória do Senhor. Praticar isso, viver isso. E aí a gente começa depois, quando eu tenho essa consciência, e eu pego essa consciência e estruturo o meu dia, eu planejo o meu dia. Eu vou ter uma reunião onde eu tenho tempo tal. Aí eu posso fazer uso daquilo que eu aprendi aqui, as indicações, as táticas de homilética, de hermenêutica, de exegese. Eu não sou doutor nisso, mas tenho noção do qual é o propósito dessas coisas, para que eu possa ter uma ideia de começo, meio e fim dentro do tempo que eu tenho, né? Ter uma ideia de assuntos, ter uma ideia de tema, ter uma ideia de não confusão bíblica, não ter uma ideia mais prática, mais essencial, para eu usar em momentos, e ter o desejo de crescer na busca desse conhecimento para os momentos mais elevados que Deus vai me colocar na história, porque Deus, Ele tem uma história para cada um de nós, e nós não temos noção das pessoas que encontraremos no meio do caminho e das oportunidades que Deus irá nos dar no meio da nossa caminhada. Nós não temos noção, nós não podemos planejar por baixo, nós temos que planejar o tudo de Deus trouxe para mim e para você. Eu tenho que planejar porque a qualquer momento Deus quer me usar para alguma coisa que eu jamais teria condições de entender. E eu preciso estar dentro disso. Então, quer dizer, essas razões, né, que faz com que o objetivo do evangelismo chegue na ponta da linha, que é levar o homem a tomar uma decisão, recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, entregando à igreja reconhecidamente evangélica, essa proposta, ela passa por uma motivação maior que está em nós, que é a motivação de agradar o nosso Deus, de servir com a nossa vida, de quem nós somos, que é realmente corresponder a esse grande amor. Ainda, antes de ir na rua trabalhar, ainda tive uma reunião ontem com algumas pessoas, e nós estávamos falando sobre aquela grande passagem lá do livro do Perspectiva de Paixão Apostólica, né? Que o que diferencia aquelas pessoas, aqueles discípulos que andaram com Jesus, que diferencia ele de nós, né? Então, ainda ontem eu estava falando sobre aquilo de novo, porque lidar com pessoas, lidar com a sociedade como ela está hoje, você precisa realmente entrar numa esfera de quem Deus é na tua vida muito maior, porque nós estamos esgotados de uma sociedade doente, quebrada, e que corremos o risco de ser afetados para andar como ela. Em todos os níveis, eu estou dizendo quebrada moralmente, eticamente, socialmente, politicamente, juridicamente, tudo. Então, no final, todas essas coisas erradas aí, no final, está com aquele que mente, pai da mentira.
Então é tudo mentira, porque Deus vê um povo adorando Ele. Então essa mente ficou para Ele, não é mente não, essa mente da mentira, entendeu? Porque Deus quer um povo lavado e remido, adorando a Ele, glorificando a Ele, pessoas de todas as tribos. Quando tudo isso te encaixotar, quando tudo isso te prender, quando tudo isso te atemorizar, quando tudo isso te deixar angustiado, que é um sentimento de morte, aí você olha para a palavra de Deus e fala assim, o final não é esse. O final não é esse, o final é pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, diante do Senhor adorando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e eu faço parte desse povo. E faço parte também daqueles que vai falar para esse povo que ainda não está lá. Aí você tira aquela roupa de angústia, arregaça a tua manga e vive uma vida diária de evangelização, contribuindo para algo que já foi feito, já foi determinado, já está escrito. Contribuindo para a grande obra que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E aí, querido, não tem praça, não tem rua, não tem condução, não tem impedimento. Eu sempre que falo isso, eu deixo claro que eu não estou dizendo o que você tem que fazer. Eu estou dizendo que você tem que fazer. Como fazer? Não sei. Qual o artifício que você vai fazer? Como é que você vai se utilizar disso? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, tem que ser feito, por mim e por você. Como? Não sei. Podemos aqui elaborar um montão de coisas, nós vamos elaborar no prático aqui, nós vamos dar prática de abordagem, nós vamos falar aqui. Mas, gente, eu posso ter facilidade de fazer aquilo e o Rodrigo, de repente, não. A Evelyn, de repente, não vai ter facilidade de fazer, não sei. Mas ela vai ter no coração dela, Senhor, me dá uma oportunidade, eu quero fazer. Então fala aí. Amém. Amém. Amém, queridos. São experiências pessoais que vai fazer você caminhar mais fervoroso. Pode falar, Lico. Tem? Aleluia. Preciosa aos pés daquele que anuncia o evangelho, né? Então, amados, então a gente tem muita coisa,
nós vamos ter mais uma aula que a gente vai falar mais sobre evangelização. Depois nós vamos ter 2 aulas práticas. E aí eu quero que vocês venham preparados para praticar aqui. Praticar aqui é mole, mas vocês não sabem o que a gente pode surpreender aí. Então venha preparado para a gente poder trabalhar. Amém, queridos? Vamos para a gente ter reunião ainda, então vamos estar encerrando, né? Sei que a gente tem pouco tempo, mas esse material depois eu passo para vocês, então vocês depois estudem o material, então vai ser bom, tá bom?